quinto episódio da segunda temporada de Westworld foi ao ar e a gente tá aqui, né, pra comentar um pouco sobre ele, fazer o review, porque, né, aqui é a casa de Westworld. Com todo respeito, toda humildade aí, né, fortalecer aí, todo respeito. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vem com a gente. E olha só, Gustavo, todos os nossos vídeos de Westworld são uma parceria com a página Westworld da Depressão, no Facebook e no Instagram também. Confere aqui embaixo os links na descrição. Esse episódio aqui a gente não precisa nem se prolongar quanto a isso, né? Porque vocês perceberam que se passou basicamente no Shogun World. Com certeza, Jonatas. Foram 3 núcleos que a gente teve aí, né? Que é o núcleo da Dolores, que volta a aparecer, não apareceu no episódio 4. E ó, não fez falta não. Pra mim o episódio 4 foi o melhor episódio da série inteira. Esse episódio, em compensação, é o episódio mais leve do ponto de vista de compreensão, né? Ele não é muito confuso, ele é bem claro, porque eu acho que ele é um episódio mais de contemplação, né? Porque ele é muito bonito visualmente, né? Até porque a gente tá apresentando um parque novo aí. Por alguns momentos eu achei que seria meio genérico, mas não, realmente eles deram uma atenção muito boa pro Shogun World. E a gente vai separar aqui os 3 núcleos. Vamos começar lá pelo Flock, lá com o Bernard, né? Que é como começa o episódio. Bernard tá sem a cicatriz e sem óculos, então a gente já sabe que é um novo protótipo ali. Essa parte do início é bem importante, porque acontece uma coisa ali que pode levar a situações futuras. Pra quem se lembra, a Delos achou alguns anfitriões ali no mar. Esse é o que seria o presente da série, né? Porque a série é dividida em várias situações de passado, presente, enfim. Pelo menos é o que a série faz, a gente tenta fazer a gente acreditar nisso, né? Sim, e já começa ali com a Delos coletando os dados, né, dos anfitriões que estavam caídos ali. É, o Flock, que é um representante ali muito importante, fala com o italiano fala uma coisa que é interessante. Para começar a entender aqui, a gente tem que levar em conta que todos esses anfitriões peladões, inclusive o Ted, que ganhou um foco, logo depois desse foco no Ted peladão, foca no Bernard. Sim. Tô dizendo nada aí não, mas tem vídeo ali que a gente fala de uma parada parecida com isso. E o italiano fala que 1/3 desses anfitriões que eles resgataram no mar, foi o que eu entendi deles, né, desses anfitriões, estão com a unidade de controle intacta, virgem, né? Sim. Que o Flock até pergunta, mas tipo, mudaram, modificaram? Ele fala, não, elas não, como se nunca tivessem sido mexidas. Isso, como se nunca tivessem sido ativados, né? Isso eu acho que tem uma ligação com mais tarde, vamos lá. Isso pode querer dizer que tem corpos de anfitriões por aí espalhados, talvez até fora do parque, com a unidade de controle cerebral desses que foram, desse 1/3 aí que foi retirado do pessoal da água. Mas já a Dolores, Gustavo, tá numa outra situação. Ela descobriu que o pai dela tá indo em direção à mesa, que seria o laboratório. Sim, a parte principal do laboratório. Mas o que é interessante aí? A gente levar em conta que isso aí com a Dolores ainda não é presente. E no presente, que é o Flock lá com a Charlotte, fica claro, eles até citam de novo que o Peter Abernathy, que é o pai da Dolores, sumiu de novo. Sim. Ou seja, vai ter esse resgate, ele vai sumir do laboratório de novo, que seria a mesa. Então, o que? A Dolores vai chegar lá? Acho que não, acho que seria um spoiler gratuito, não é bem um spoiler, mas fica muito na cara de que a gente já sabe que o Peter some de novo e a Dolores está querendo ir pra lá resgatá-lo. Porque a gente lembra que no último episódio a Charlotte estava com o Peter, só que ele não sumiu, ele estava com ela ainda. É. Só que no futuro a gente sabe que ele sumiu. Futuro e presente. No futuro que seria o presente. É, porque ela até fala lá, mas perdemos o Abernathy de novo, ele gosta de fugir. Sim. E nesse episódio eu acho que o Flock fala, e o Peter, pô, cadê? Não tá lá ainda. E a gente viu que finalmente rolou um love, né, entre a Dolores e o Ted, uma coisa que a gente não acreditava, porque o Ted é muito bonzinho. A Dolores também é boazinha, a não ser quando ela tá de Wyatt. E tivemos até uma bundinha jogada ali, né, durante esse momento. Do Ted só pra poder, né. É. Lembrando que a Dolores sabe que o Ted poupou aqueles carinhas lá, né, aqueles anfitriões lá, ela viu aquilo, não gostou, ela fez uma cara de que ela não gostou. E tivemos consequências por causa disso, né, nesse episódio. Sim, e aí tá, depois desse love, a Dolores nem pra esperar amanhecer, pra levar o cafezinho na cama dele, já puxa ele lá pro matadouro. Eu acho que ela fez isso também pra ver até onde o Ted iria em relação à humildade dele, a bondade, essas coisas que ele tem, que ele poupou, por exemplo, a vida daqueles caras, entendeu? Exatamente, Jonathan. A gente vê que o Ted é um cara que até hoje não mostrou que veio, né? Muita gente fala, o Ted só morre, o Ted é um imprestável, ele é muito bonzinho, ele é o saco de pancada, e realmente ele é. Que ele não tem química com a Dolores, né? Mas botar pra um personagem assim meio fraco, né? Mas parece que agora o Ted vem. Agora ele vem. Porque a Dolores, ela fez, não foi uma lobotomia, mas ela substituiu os dados de programação do Ted. Sim. Ela basicamente fez um upgrade nele e a gente pegou o momento, a gente tirou um print aqui. Exatamente, e isso é muito importante, presta atenção, né? A gente vai mostrar aqui e traduzir pra vocês o que ela diminuiu e o que ela aumentou. Ela tirou tudo da empatia dele, da paciência, da humildade e da imaginação. Ou seja, Ted vai vir zica aí. Ela maximizou a agressão, coragem, persistência, determinação, autopreservação, crueldade e coordenação de apercepção em massa. Essa coordenação de apercepção em massa, que é até difícil falar de novo,
A gente pesquisou no dicionário e significa o seguinte: é o processo mental de uma pessoa que se dá conta de uma ideia por assimilar essa ideia ao corpo de ideias que ele ou ela já tem. Assim, eu também não sei interpretar direito o que é isso, mas o que a gente tira disso aí? Ideias. Além disso, a Maeve, quando ela ganhou a autoconsciência, ela aumentou isso no máximo. Sim. Mas assim, eu não acho que o Ted vai ganhar autoconsciência, até porque não é interessante isso pra Dolores. Mas só assim, não tô dizendo que isso deu consciência pra Maeve. Mas foi um atributo que ela aumentou. Com isso, a gente tira a conclusão de quê? De que o Ted vai vir Zica. zicão, sinistro. Ted Zica vai entrar. Finalmente Exatamente. o Ted vai mostrar o que veio, vai vir bandido aí, vai vir agressivo. Assim, é interessante que a lealdade do Ted, ela ficou intacta também, porque ela tá no 19, o máximo é 20, a lealdade tá no 19 e a Dolores mantém em 19. Sim. Eu acho isso um perigo, eu acho que isso aí vai acabar voltando na Dolores, isso aí. A lealdade do Ted, o Ted é leal a quem? A ele mesmo ou a Dolores? A Dolores? Você tem certeza? Tenho certeza. A Dolores, não a Wyatt. Exatamente, esse é o ponto. Não só esse ponto, mas eu acho que vai na merda pra cima da Dolores. Eu acho que ela tá brincando com fogo aí, porque o Ted é o Ted Zica. E se o Ted, com todo esse upgrade, lembrar que a Dolores fez isso nele? Que a Dolores, o Wyatt, que é o cara que ele tem que, né, ele tá em busca... A narrativa do Ted, se eu não me engano, era buscar o Wyatt. Se ele se der conta disso e ferrar a Dolores, eu acho que vai dar merda pra Dolores. Um conjunto das coisas que ela fez upgrade nele, ele eu acho que vai lembrar disso, na verdade, só que ele vai se achar melhor, um cara melhor do que ele era. Então isso vai ser um ponto positivo até pra Dolores. Ah, cara, eu quero muito ver o Ted zicão aí, cara. Tá na hora já. Faltam 5 episódios e... ele vai ser o Hector da Dolores, né? É. E agora a gente chega no momento Shogun World, né? Que o foco do episódio, né? Na Sim. verdade. E a gente vê ali já de início, quando a galera chega ali, a Maeve com o Hector, com o Lee Sizemore, que algumas coisas estão diferentes, né? Desde o do primeiro momento, assim, já vê até porque o Lee Sizemore faz uma observação que é muito interessante. Sim. Ele fala inglês com um cara lá, o japonês, né? Um grande ator, que eu até esqueci o nome dele, gosto muito desse ator japonês aí. E o cara meio que não entende, e ele continua falando em japonês. E a Maeve entende, o Hector fala: você tá entendendo ele? Como assim? Aí o Lee Sizemore explica que todos os anfitriões têm uma programação ali onde eles conseguem entender línguas diferentes. Sim, eles têm essas habilidades de aprenderem as línguas. Eles têm as habilidades, mas talvez não tenham a programação. O Hector não precisa aprender outra língua, mas ele sabe. Exatamente. Mas ele não precisa usar disso. Já a Maeve, por ser uma cafetina, por trabalhar, atender as pessoas, ela lida com os convidados o tempo todo, né? Tem que ter a transância. Aí ela já tem essas habilidades ativadas. Porque se o italiano chega falando italiano com ela no Westworld, que é uma coisa que pode acontecer, ela já sabe, ela já entende e já responde italiano. Então é interessante. Sim, e o Hector e os outros anfitriões, eles sabem, mas não tá ativado, é como se fosse isso. E uma outra coisa também importante do Lee Sizemore é que ele encontra uma espécie de celular, né? No cadáver de um guarda também ali da Delos, né? Ele vai dar uma mijada, né? Uma cena que você vê que não é à toa, assim. É mais pra um comunicador do que um celular, né? Sim. Ele vai conseguir se comunicar com alguém, de repente até algum ser humano. Se ele fizer isso, ele morre. A Maeve explode ele. Só que eu acho que o Lee Sizemore é meio que um anti-herói dentro dessa narrativa. Narrativa não, mas dentro dessa narrativa da série mesmo, não dos anfitriões, narrativa da série. Para a Maeve. Acho que vai chegar um momento em que talvez ele sacrifique, talvez ele... Porque se o Lee Sizemore morrer, ele morre. E tem cenas muito legais em Shogun, né? Ali com esse japonês, ele é o Hector, né? Que é interessante até o momento em que ele chega na cidade tocando Panic Back, né, que é a música que toca lá dos Stones, quando o Hector entra em Westworld. E as cenas são bem parecidas, né? Sim, que primeiro ele dá um tiro no cavalo, do cavalo ele dá um tiro no cara, depois ele desce, dá um close na arma dele atirando, e acontece a mesma coisa com esse japonês, né? Sim. O ângulo é o mesmo. E depois ele dá a espada pra, que seria a Armistice, né, ali. E a Armistice começa a atirar com arco e flecha. Tem uma tatuagem também. Cara, só acho que não precisava falar Armistice, nós somos eles. Deixa subentendido. Quando eu percebi, eu falei, caraca, essa série é muito detalhada, sabe? Muito detalhista. Detalhista, mas aí acho que acaba ficando expositivo demais, mas isso não tira o brilho dessa série, que vai ser a melhor série da história. Um momento também que eu acho muito emblemático é no momento que a Maeve vira um Jedi. O momento que ela aprende a usar a força, né? Sim. Que é mental. Se você prestar atenção nesse momento em que ela entende que ela consegue fazer isso, não sei se ela entende ou se ela adquire essa habilidade naquela hora, no momento de último suspiro dela, ela meio que ela sobe um level, né? Como se fosse um jogo. Tem um momento em que ela tá sendo o quê? Estrangulada, Gustavo. Olha só. E a Maeve, ela na primeira temporada, ela aceita ser estrangulada por um cara, um convidado, só pra ela poder ir pra mesa. Sim. Interessante
esse paralelo, né? Porque lá, não sei se vocês vão lembrar, vou até botar a cena aí, que ela meio que pede pro cara enforcar ela, né? Você lembra disso? Que o cara vai dar um. E nesse momento, talvez ela consiga entender que ela tem essa habilidade de se comunicar, ou então de controlar os anfitriões através da mente, ou ela adquire essa habilidade. De quem que a gente lembra? Do Ford? O Ford era a única pessoa no parque que consegue fazer isso. Sim. Mas eu não acho que seja o Ford na cabeça da Maeve, não. Nem eu. O Ford era um anfitrião, Jonatas. Isso me dá mais motivos pra achar que o Ford sempre foi um anfitrião. O que é isso? Como é que ele consegue controlar pela mente deles os anfitriões? Como? Que mecanismo é esse que a gente tem? A gente não sabe o que a gente tem o Ford ainda. é o criador de tudo. Então ele pode criar mecanismos que façam essas coisas. Eu criei o canal, não consigo controlar o canal com a mente Mas ainda. o cara tem muito dinheiro e tem essa tecnologia nesse momento. Enfim. Você bota a mão no fogo que o Ford não é um anfitrião? Nem um pouco. Eu acho que ele é, Nem um pouco minha mão no fogo. Ele pode ser mesmo. Nós temos essa teoria aí. Mas não necessariamente porque a Maeve conseguiu fazer isso, ele é um anfitrião. Assim, Não. é porque a gente já associa um ao outro, né? Como eu falei, ela pode ter adquirido essa habilidade no momento ali de a Maeve não pode morrer. Vamos supor que o Ford tenha criado essa narrativa toda da Maeve e ela seja o ponto-chave ali. O ponto-chave para talvez um embate com a Dolores no final. E não, a Maeve não pode morrer, a Maeve não pode morrer, a Maeve não pode morrer. Vamos dar essa habilidade final pra ela. No momento que ela vai morrer, ela consegue subir de nível. Porque nesse episódio também eles focaram bastante em relação à filha dela. Por exemplo, naquela relação entre a Sakura e a Akane, né? Que seria a Maeve e a Clementine. Primeiro, Sakura, você não viu o anime? Não, mas Sakura que eles chamam na série. Então tá. A Akane, que é até o nome do episódio, Akane no Mai, não é que ela seja mãe da Sakura, mas existe uma coisa interessante aí. A Maeve, quando ela vê a Sakura com a Akane, ela lembra da filha dela. Então você, por exemplo, interpretou que talvez seja, não uma filha de sangue, mas ela considera como se fosse uma filha dela. Como se fosse, Só que aí a Sakura chega pra ela e chama de Madame. Só que na legenda tá escrito Madame, mas o que ela fala em japonês é uma coisa referente à mãe. É como se ela estivesse chamando mesmo uma Akane de mãe. Só que a gente sabe, né, nós aqui cultos, a gente sabe que lá nas geishas, mãe é tipo a matriarca mesmo, é como se fosse a dona. Tipo, a Maeve é a mãe da Clementine nesse caso, se você for ver. Sim. A Maeve, ela é a mãe ali do bordel, né? Ela é tipo o coração grande. Por isso, essa associação toda entre a Maeve e a filha e a Sakura e a Akira. Exatamente, a associação. Não é que a Sakura seja filha da Akane. A Maeve é a Akane, a gente sabe disso na narrativa. Mas a filha da Maeve está para a Maeve da mesma forma que a Sakura está para a Akane. Não significa que ela tem o mesmo sangue nem nada. E por que isso? Porque no final, a Sakura morre, né? O Shogun lá, aquele imbecil. O Shogun vai lá e mata friamente ela ali. E a gente ficou assim, caraca, por que a Maeve não fez alguma coisa? Por que ela não salvou? Por que ela não impediu, já que ela consegue controlar? A Maeve só conseguiu entrar nessa de autoconsciência, nessa coisa toda, porque ela perdeu quem? A filha. Exatamente, Jonatas. Então a Maeve meio que tá fazendo uma coisa de forma empática, né? Ela tá fazendo uma coisa a favor da Akane. Pra que a mente da Akane se liberte também. Pra que ela encontre quem ela é, que ela sabe, que ela entenda as coisas. Sim. Por isso que no final teve uma conversa entre as duas ali cara a cara que ficou meio bugado na cabeça da Akane. Sim. A Akane precisa perder a filha dela pra ela poder evoluir. Que é uma coisa que aconteceu com a Maeve, e a Maeve tem total entendimento disso. Sim. Então é por isso que a Maeve não salvou a Sakura. E é claro que algumas perguntas ficam no ar, esse lance dos ninjas aí não ficou tão claro. Sim, fica claro que é uma coisa fora do normal. Não era pra estar acontecendo aquilo, né? Parece que realmente os anfitriões, pelo menos do Shogun World, estão adquirindo uma consciência, eles estão fazendo a própria narrativa deles. Exatamente, e a gente lembra lá no Derage, né, que também isso parece que acontece. Os anfitriões começam a ter consciência, enfim. Mas cenas pros próximos capítulos aí, próximo review toda segunda-feira aqui na casa de Westworld. Exatamente. Mas e você, hein? O que você achou desse episódio? Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários pra gente conversar um pouco com você, debater sobre essa série maravilhosa. Não esquece de dar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, porque a gente fala toda hora de Westworld. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu.